bom dia. Informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROC. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, ao se inscrever para esse evento, você aceita que seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROC e patrocinadores, em canais como e-mail, redes sociais, Spotify, YouTube e eventuais outros canais. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROC, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Esse trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas de TI e os entes políticos e legislativos, visando o alcance de conquistas que se traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que elas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riqueza para cidades, estado e país. CEPROC, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriunda de famílias carentes e desestruturadas no Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos. Hoje apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade de afeto 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs de acordo com padrões de gestão e transparência. Então, vamos passar agora o vídeo aí da Casa do Menino. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. Vamos lá. Pessoal, o trabalho da casa é muito bacana e a gente tem que colaborar. O tema abordado será resultados através do redesenho de processos críticos do negócio, com o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Sérgio Sanches Costa. Desde já, nosso agradecimento à CEDEM, Consultoria e Educação Empresarial, associada à Fundação Dom Cabral, que proporcionou a participação do professor Paulo Sérgio no evento de hoje. A CEDEM é conveniada ao CEPROC, onde oferece descontos imperdíveis aos nossos associados. Muito obrigado, CEDEM. Paulo Sérgio Sanches Costa é graduado em Engenharia de Operação pela Faculdade Brás Cubas e possui também graduação em Engenharia da Soldagem pela Politécnica da USP, especializado em Engenharia de Produção pela FEI São Paulo e em Organização Industrial pelo Instituto Mauá. Rocha tem uma vasta experiência na área de gestão de processos, inclusive atuando como professor desta área na Fundação Dom Cabral, que é excelente. Autoridade no assunto, ele possui diversas publicações e artigos técnicos referentes ao assunto de gestão de processos, e também é criador do conceito de sincronismo organizacional. Rocha é sócio-diretor da RBG Consultores Empresariais desde 1983, conduzindo trabalhos na direção e consultoria para reestruturação, organização, redesenho de processos e outros projetos, para diversas empresas em setores variados da economia em todo o país. Informamos que as perguntas poderão ser enviadas via Q&A.
Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar melhorando o nosso evento. Pessoal, agora vamos receber, de braços abertos, o professor, né, para que ele possa nos contemplar com a sua palestra. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos, pelas palavras. Obrigado a CEPORG, CEDEM, Dom Cabral. Aliás, eu sou um eterno agradecedor, sabe? Agradeço a tudo e a todos, e principalmente a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou me esforçar ao máximo para que essa hora, além de útil, seja extremamente agradável. Ok? Boa palestra, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu vou falar para vocês sobre o conceito sincronismo organizacional, né? E que é o conceito que eu criei e me despertei nele há muito tempo, né? Até vou usar aqui esse flipchart, que o sincronismo aqui, organizacional, na realidade, é o alinhamento de 3 grandes níveis de uma organização. O primeiro nível que compõe o sincronismo é o nível da estratégia. Aqui. E nesse nível da estratégia, as discussões são muito ligadas ao futuro da organização. O que eu quero ser? Né? E eu tenho visto muitas, por força do meu ofício até, as pessoas, as empresas, nem todas conhecem o destino, o futuro. É como se aqui a gente discutisse ou definisse o endereço do Waze, né? Então, todas as pessoas deveriam conhecer esse endereço. Então, nesse nível, se discute o que eu quero ser. No segundo nível, que compõe o sincronismo, as discussões aqui são sobre os processos. Aqui, ó. Se o primeiro nível discute o que eu quero ser na estratégia, o segundo nível discute como eu quero chegar lá, né? Então, o segundo nível é os processos. O terceiro nível, não menos importante, coloca todo mundo aqui, ó, junto, são as pessoas. Então, no primeiro nível se discute o que eu quero ser, no segundo nível, como eu chego lá, e no terceiro nível, com quem que eu vou, tá certo? Embora o nosso viés de hoje seja aqui a discussão de processos, o que eu aprendi, e aí eu quero compartilhar com vocês nesse tempo de conversa, que não dá para falar de processos isoladamente. E essa até é uma batalha, assim, até missionária minha nas empresas, de dizer que processo não tem fim nele mesmo, porque o processo deve alavancar aqui a estratégia. Então, todas as vezes que nós vamos mexer em processos, devemos mergulhar aqui na estratégia para buscar aqui os subsídios. Quais são as diretrizes, as pistas, né? Quais são as orientações que eu posso obter na estratégia que vai qualificar a minha mexida em processo? Aqui. E, nesse mesmo raciocínio, né, se dá com as pessoas. Não adianta nada eu ter um processo alinhado à estratégia se as pessoas insistirem em continuar trabalhando, fazendo as coisas como de costume. Então, a mexida nos processos, que por sua vez foi orientada, pedida e exigida pela estratégia, tem impacto nas pessoas, nos indicadores, no perfil. E todo esse conjunto eu chamei de sincronismo organizacional, onde processos deixa de ter fim nele mesmo para ser o elo entre a estratégia e as pessoas, ou vice-versa. Então, é uma visão de conjunto, né? Agora, para que vocês entendam
eu possa passar um pouquinho mais de profundidade do conceito do sincronismo, eu vou contar para vocês como é que nasceu isso. Nasceu quando eu era ainda estudante de engenharia, né? Então faz muito tempo isso, né? Mas nasceu de uma observação, né? E foi estimulado por um Fusca que eu tive. Eu não sei a idade de vocês aí que estão assistindo, mas o Fusca foi um carro de época, inclusive, que permitia uma interação muito forte com o proprietário, que era o meu caso. E eu comecei a perceber que ele desregulava, saía do ponto. E eu tinha todas as condições de colocá-lo no ponto até o dia que eu me subordinei a isso. Ele sai do ponto, eu percebo, tem sinais claros que ele não está funcionando bem, como consumo, barulho, essas coisas todas, e eu prontamente consertava. Desregulava e consertava até um dia eu me revoltar com isso. E aí eu comecei a perceber que tudo dá sinais de desregulagem, né? O corpo humano, você percebe quando algo não está direito, né? Uma máquina, inclusive. E outro dia fui visitar minha mãe, e minha mãe mora sozinha, tem lá perto dos seus 90 anos, meu pai é falecido, e quando ela abriu o apartamento para me receber, eu percebi também lá a máquina de lavar dela, ali na área de serviço, estava se mexendo, parecia que ela queria vir me receber também, né? Não é normal isso. E aí eu exclamei com a minha mãe, falei, mãe, mas o que está acontecendo com a máquina? E ela me responde naturalmente, ela deve ter se desamarrado da torneira da área de serviço. Como se amarrar uma máquina de lavar na torneira da área de serviço fosse uma coisa normal. E daí, né, tanto lá atrás como agora, recente, essas constatações, a grande luta do sincronismo é a gente não se acostumar com a desregulagem e a regulagem. É uma revolta contra isso, né? Porque a gente não aprende muito, né, na escola a regular uma empresa. E foi essa constatação que eu tive quando eu saí da escola e fui para o meu primeiro emprego, muitos anos atrás, e vendo esse fato acontecer no decorrer da minha carreira. A gente percebe as empresas, sintomas das empresas quando elas estão desreguladas, né? Sintomas. Custo, né? Esforço e resultado não são compatíveis, são sintomas. O clima organizacional também são sintomas de empresas que não estão reguladas, né? Não estão sincronizadas. Aliás, ninguém fica numa empresa desregulada. Sabe quem fica? Quem não tem coragem de ir embora, que fica lá amargurando e amargurante, né? Eles ficam lá, né, sobrevivendo na empresa. Então, isso é um sintoma. E aí eu resolvi a luta nisso. Como é que a gente regula uma empresa? E uma das questões é colocar todo mundo na mesma direção, né? Que todo mundo nos mesmos indicadores, porque a regulagem se dá se eu coloco todas as pessoas nos mesmos indicadores aqui. Por que eu falo isso? A regulagem e a desregulagem, né? Porque eu tenho percebido nas empresas, né? E aí até convoco vocês a perceberem isso também, que há uma certa assim, convivência harmoniosa com os erros, tá certo? Eu errei, mas eu tenho como acertar, porque muitas das soluções são baseadas na história. No decorrer da carreira da gente aqui, né, as pessoas vão evoluindo na carreira, vão construindo um caderninho de experiência. E toda vez que acontece um problema, se recorre a esse caderninho de experiência. E o que eu tenho percebido
e aí também uma luta, né? É que só a experiência do passado, hoje em dia, não é suficiente. Eu tenho que temperar essa experiência com o que eu estou vendo no mundo. E vocês, né, que é uma porta de visão desse mundo. O que está acontecendo no mundo que pode me ajudar hoje, temperado com a minha experiência. Porque, senão, o que tem acontecido é muito o passado influenciando predominantemente o presente. E aí os avanços são poucos, né? Eu tenho, assim, nas empresas, por hábito, de perguntar para as pessoas, e aí faço até pesquisas nisso também, tem até algumas publicadas, de quais são, assim, as grandes preocupações. E eu vejo, na hora que contabiliza essas respostas, assim, né, em grupos grandes ou pequenos, não aparecer alguns elementos. Um deles, né, o cliente. Quer dizer, se nas minhas preocupações internas não está o cliente, e eu agora vou mexer no processo, eu tenho um paradigma a quebrar. O processo existe para levar alguma coisa para alguém. E esse alguém tem que ser levado em conta na hora que eu for mexer nos processos. E uma outra coisa que também me surpreende, e surpreende bastante, porque nos dias de hoje se fala muito disso, é não aparecer no rol de preocupações das pessoas, dos dirigentes, da liderança, inovação. Parece um contrassenso. A gente fala muito em inovação, né? E quando não aparece inovação, uma das constatações é que, de fato, né, é a experiência passada somente que está trabalhando, atuando nos processos, na revisão dos processos. Aqui. E os avanços, como eu disse há pouco, né? Esses avanços, eles não são significativos. E tem exemplos disso, assim, onde a gente, o passado, quer ver, até exemplos não de empresas. De empresas a gente tem bastante, quer dizer, chega um funcionário novo, todo cheio de ideias novas, e a própria cultura da empresa segura ele, né? E aí ele vai se adaptando, e aí cai na rotina normal de isso não dá, já fiz, né? Num dos meus livros, eu constatei que nas empresas, muitas delas, elas têm um conformismo, né, instalado dentro delas, né? E exemplos disso a gente traz até de casa. Quer ver como é que funciona? Vamos falar em mexer em processo. Mas vamos trazer exemplos coloquiais. Se eu estou com uma dor qualquer, eu tomo um remédio e essa dor passa. Criei um forte vínculo com esse remédio, é claro, né? E o dia que essa dor voltar, o que eu faço? Eu vou lá no armário, se tiver o remédio, eu vou lá e tomo. Não vejo nem se está na validade, né? Por quê? Porque eu criei o vínculo do problema com a solução. Tá certo? Então, toda vez que esse problema aparecer, eu trago a solução já empacotada. É o pensar, né, versus o replicar. O replicar é muito mais fácil, né? E o replicar eu entrei na rotina. E essas coisas se alastram na medida que alguém da minha roda, assim, do meu convívio, se queixa da mesma dor. Sou capaz do quê? Eu sei que vocês estão pensando já, né? De indicar esse remédio. Pode tomar, que esse remédio serve, esse remédio é bom, né? E a pessoa toma o remédio e aí as coisas vão se espalhando, vão se espalhando, até o dia que eu tomo o remédio e a dor não passa, né? Aí eu tenho que parar, né? E aí, no final, eu tenho dois caminhos, né, aqui, que são até antagônicos. Quando isso acontece, uma das soluções ou das alternativas é eu ir no médico explicar para ele, ver o que ele fala. A outra é dar mais uma chance para esse remédio. E aí, né, a maioria dos mortais, não estou dizendo que é certo nem errado, mas a maioria dos mortais o que faz? Dá mais uma chance para esse remédio, ou seja, aumenta a dose.
E aumentando a dose, a dor passa. O que eu escrevi no meu caderninho de experiência? Que toda vez que esse remédio não fizer mais efeito, eu aumento a dose do mesmo remédio que a dor passa. E isso vai acontecendo até a dor ficar crônica. Quando é que a dor fica crônica? Quando eu não reclamo mais. Eu incorporei. E eu vejo muito disso nas organizações. E o que reforça esse conceito que eu falei, que é do conformismo organizacional. Quer dizer, a dor estampada, eu nasci para sofrer, é assim mesmo, não tem jeito. Né? Então, a mexida nos processos, nós vamos ter que quebrar isso. Nós vamos ter que quebrar. Sim, tem jeito se eu olhar de uma outra forma, tá certo? Se eu não me acostumar com isso. Porque se eu me acostumar, nesse exemplo do remédio, eu já tenho um genérico por conta do custo e fico feliz por conta que deu um avanço. Eu já ando com remédio no bolso, já tenho um fornecedor que me entrega, não preciso nem ter no estoque. Quer dizer, essas soluções não são redesenhos de processo. Porque para eu mexer no processo, eu tenho que conhecer aqui o desafio estratégico da empresa. Aí eu mexo no processo não porque ele está ruim, ou não só porque ele está ruim, ou porque eu não gosto dele, mas para alinhar o processo aos requisitos da estratégia. Porque senão as soluções vão sendo entre aspas. Quer ver um exemplo de soluções entre aspas? Né? Imaginem vocês uma situação da seguinte forma. Eu tenho aqui uma tubulação, eu vou dar um exemplo bem lúdico, uma tubulação aqui, e ela está, vou cortar o tubo aqui, e toda tubulação que se preza tem furo aqui, num lugar bem difícil de consertar, depois de uma curva dessas. E a pessoa que está aqui numa posição de comando vem até a trincheira aqui e chama a atenção da pessoa para consertar. E essa pessoa, premida pelo tempo e pela imposição da solução, o que ela faz para resolver, entre aspas, esse problema? Coloca um balde aqui. Ó. O problema não é só o balde, não. O problema é que se eu perguntar para ela se tem problema aqui, depois que ela colocou o balde, o que ela diz? Não. Está tudo sob controle. O que eu mais escuto é está tudo sob controle. Tem o pingo que é fundamental, mas tem o balde aqui. E se essa pessoa for proativa, o que vai acontecer? Ela vai perceber que esse balde vai encher. Mas se não for, uma outra visita à trincheira que eu vejo que esse balde está transbordando, chama a pessoa e fala, ó, conserta. E essa pessoa, baseada numa experiência que deu certo no passado, o que ela coloca do lado desse balde? Um outro balde aqui, ó, só que maior, porque ela não é besta. Olha como as coisas vão. Né? E o problema não é esse segundo balde só, não. O problema é que se eu perguntar para ela se tem problema, qual vai ser a resposta? Não, está tudo sob controle. Tem um pingo que é fundamental, um balde de reserva. E se for engenheiro, então, já deve estar pensando num dispositivo automático de troca de baldes. Melhorei o processo, tudo entre aspas, aqui. E de TI, como aqui a plateia, sobretudo, já deve estar pensando em um sistema de apoio à gestão da troca do balde, né? Que vai me emitir relatórios do pingo, o dia da semana que pinga mais, o dia da semana que pinga menos, a variação do dólar em função do pingo, e assim por diante. Né? Vai criar um aplicativo, vai ter um acesso remoto, e se perguntar se tem problema, obviamente agora vai dizer que não. Por quê? Tem o pingo e continua sendo fundamental. Um balde de reserva, dispositivo automático de troca de balde, um sistema de apoio à gestão dessa troca de balde. Essas coisas andam até o dia que um grupo de executivos dessa empresa vai fazer um curso avançado de gestão, cujo primeiro módulo é estratégia. E quando volta aqui, desse curso, com toda a energia, e que a gente volta de um programa desse,
olha nisso aqui, não se conforma e faz uma pergunta estratégica. Espera lá, trocar balde é a nossa função básica ou o que é? Né? Nossa função meio ou função fim? E aí a decisão estratégica é contratar, terceirizar a troca do balde. E é uma decisão que agrada a muita gente. O financeiro gostou, porque trocou custo fixo por variável. O comprador gostou, porque não vai precisar mais comprar balde, reclamação de balde, não era esse balde, assim por diante. Recursos humanos gostou, porque vai ter crachá diferente para tomar conta. E se perguntar se tem problema, obviamente que não. Tem toda essa parafernália e um trocador de balde que vai trocar esse e todos os outros baldes. Até o dia que executivos dessa empresa vão numa feira aqui e se encantam com a última palavra em vazamento na Europa, que é o kit vazamento. Vários componentes, um deles é uma bomba, alta vazão, baixo consumo de energia, que através de mangueiras flexíveis e engates rápidos devolve o líquido para o tubo. Fantástica solução, tá certo? Sustentabilidade, custos, né? Redução de custos. Mas como tudo dá para melhorar, na outra vez que eles visitaram a feira, tinha um outro componente aqui, que era um filtro, que instalando aqui, ó, faz com que esse líquido volte para o tubo melhor do que saiu. Isso virou, né? Programa de criatividade, PowerPoints, criatividade, esses exemplos, né? Catalogados, mas tudo dá para melhorar. E perceberam que esse filtro está subutilizado. Então, já tinha engenheiro dentro da empresa discutindo se aumenta esse furo ou se faz outro aqui, para aproveitar a capacidade ociosa aqui do filtro. Quer dizer, quando a gente encara o processo por ele mesmo, a gente corre o risco de desenhar e redesenhar a melhoria da troca do balde, tá certo? Então, nós que trabalhamos com processo, com tecnologia, aqui, nós temos que estar muito atento com o risco de se redesenhar, documentar, certificar baldes. Eu tenho visto isso muito nas empresas. Então, o questionamento é aqui, qual é o desafio estratégico antes de mexer no processo? Qual é a utilidade desse líquido, seria uma pergunta, né? Qual é o desafio estratégico da empresa que faz com que eu mexa no processo e não resolva o processo por ele mesmo, mas adequando a estratégia. Isso eu falo para vocês porque nós hoje estamos sendo assim expostos a indicadores não convencionais aqui. Porque os convencionais a gente conhece todos, a gente conhece a pergunta e a resposta. Quer dizer, então, houve um desequilíbrio nisso. Tem perguntas novas hoje que faz com que a gente tenha que pensar e não só replicar. Quer dizer, que faz com que a gente saia desse automático. Quer ver? Eu vou exemplificar aqui alguns deles. Toda organização, tá? E aí tem já vai um outro paradigma, toda organização está inserida num contexto empresarial. Muitas vezes, né, a gente desapercebe disso, não percebe isso. Então, eu vou colocar a organização aqui, ó, nesse quadro grande aqui, nessa caixa, para evoluir o raciocínio. Se ela está inserida no contexto, toda organização existe para levar alguma coisa para alguém. E esse alguém aqui está no mercado. Aqui. Que é disputado por uma concorrência agora global, não mais local, né? Que me disputa aqui no mercado e muitas vezes
até com os meus fornecedores, com contratos cada vez mais frequentes de fornecimento privilegiado. E nesse mercado aqui, tem um ator muito importante, ou seja, aquele que decide, é o cliente. Nos relacionamentos, como a maioria que existe, onde os relacionamentos, os vínculos não são compulsórios, esse camarada aqui tem muita força. E eu disse anteriormente, em pesquisas que eu faço na empresa, e tem até algumas publicadas na Dom Cabral, que aqui dentro a gente esquece dele. As decisões tomadas aqui, muitas vezes não levam em conta a presença ou a importância do cliente. E ele tem muita importância, porque qualquer coisa que desagrade ele aqui, ele vai para esse cara. E esse cara aqui, todo dia, vai pedir uma chance. Quer dizer, o mundo é assim, né? E a constatação, e aí está muito ligado, né, a nós de processo de tecnologia, que esse camarada aqui tem muita pressa mesmo. E a pressa dele não vai diminuir, vai aumentar cada vez mais, né? E ele avalia a minha competência, aqui, ó, pela velocidade que eu tenho de resposta para ele. Porque no nível que as empresas chegaram, qualidade é por definição. Se eu não tenho, eu já não estou aqui. Darwinianamente, eu já fiquei pelo caminho. E quando todos estamos aqui, né, o que define? É a velocidade. Quer dizer, esse cara, na hora que ele me faz, por exemplo, um pedido, aqui, ele transferiu para a minha organização a responsabilidade da entrega, de atendê-lo. E só vai depender de como eu estou organizado aqui dentro para transformar esse pedido numa entrega. Aqui. Certo? Quer dizer, esse é o ciclo que faz esse cara aqui ficar comigo ou não, fidelizar ou não. E aí eu tenho colocado nas organizações um indicador, por isso que eu falo não convencional, que mede a competência do conjunto, a competência da minha organização, ou, traduzindo, mede o sincronismo, que eu chamei de delta T1. Então, o que mede o delta T1? A competência da organização me dá essa volta. E todo o esforço, a tecnologia tem um papel fundamental nisso, é trazer o delta T1 mais próximo do zero possível. Quanto mais próximo do zero possível, significa que esse aqui é o caminho mais curto. Eu não faço nada que não deveria ser feito. Ou eu não faço nada que precisa ser refeito. Porque se eu não fizer com a tecnologia adequada, se eu fizer coisas que eu tenho que refazer, esse ponteiro sobe. Esse ponteiro subindo aqui, incomoda esse cara. Esse camarada incomodado dá brecha para esse aqui. Quer dizer, e aí a grande pergunta que eu faço para as pessoas, nas empresas, em sala de aula, estou fazendo para vocês que estão me assistindo, qual é o meu papel nesse delta T1? Tá? Já antecipo para vocês que todos na organização têm influência no delta T1. Todos, sem exceção. Desde o presidente, se ele for mais centralizador, menos centralizador, esse ponteiro sobe ou desce. Até o porteiro, né, dependendo de quem ele deixa entrar primeiro, que está na recepção, né, aqui, esse ponteiro sobe, o ponteiro desce. Agora, o que eu tenho visto é que as pessoas aqui dentro não percebem, não têm noção da influência que ela tem no delta T1. E aí vem um outro paradigma, que é uma batalha também, que o importante hoje, olha o que eu vou dizer para vocês, não é o que eu faço, e sim o que eu entrego. E é um paradigma não é, que não vai ser tão fácil de ser quebrado. Porque até hoje eu tenho certeza que nas empresas que vocês estão, né, onde vocês trabalham, os colegas, familiares perguntam: o que você faz na empresa? Porque até então, o fazer que era importante.
né? Então, quanto maior a sua lista de coisas a fazer ou feitas, dá uma sensação de importância, né? Hoje em dia, esquece isso. Não importa o que você faz, e sim o que você entrega. Então, esse é um paradigma que está muito ligado aqui, porque hoje nós estamos, né? A nossa estrutura nas empresas, ela está assim, ó, né? Eu tenho aqui caixinhas, ó, caixinhas. Só que os processos, né, que é o objetivo da nossa conversa, acontecem assim, ó. Aqui, ó. Certo? Quer dizer, cada um aqui tem um papel nesse delta T1. Só que quando eu estou aqui, eu não enxergo esse delta T1. Então, é o nosso papel de processo e de TI fazer com que essas pessoas enxerguem, porque grande parte das desregulagens da empresa, e aí eu estou afirmando, tá certo? Se dá na passagem de uma caixinha para outra. É muito dolorido isso. É muito dolorido. Agora, raciocinando junto e rápido, né? Por que que isso acontece? Se tem gente boa aqui, ó, tem gente boa aqui, né? Por que que isso acontece? E uma das respostas está na visão da caixinha. Quer dizer, se a caixinha aqui, por exemplo, é finanças, só por hipótese, vendas, produção, TI, e a série de caixas que existe na organização, muitas vezes eu tenho visto as pessoas enxergarem o mundo pela janela da caixa. Ou seja, a minha caixinha passa a ser a minha janela para o mundo. Então, isso significa que eu enxergo o mundo pelo meu viés. Aqui, ó. E a grande dificuldade das organizações é o desencontro entre esse viés. Ao passo que eu esqueço que aqui é a organização. Essa minha área vive para a organização e não com fim nela mesma. Por isso que eu chamo de viés. E isso é assim potencializado quando eu coloco reloginhos aqui, ó, indicadores aqui, ó, indicadores. Quer dizer, eu passo a trabalhar por esses indicadores e esqueço esse indicador. Aqui, tá certo? Se eu sou de finanças, por exemplo, né, eu enxergo o mundo pelo viés financeiro. Todo problema que me é apresentado passa pelo ponto de vista financeiro, pelo ponto de vista comercial, de recursos humanos, de TI, etc. Tá certo? Então, a luta nossa entre de TI e de processo é fazer com que esse viés aqui seja transformado em benefício da organização. E não é simples, né? Quer ver como não é simples? E é uma batalha constante? A gente decide comprar um carro. Você já deve ter passado por isso, alguém que está na audiência, né? Depois que eu decidi comprar um carro, marca, modelo, cor, eu saio na rua e só vejo o quê? Esse carro, tá certo? Quer dizer, parece que todos passam na rua, só tem aquele. Por quê? Porque eu foquei. Cada vez que eu foco aqui, eu enxergo mais profundamente e menos lateralmente. Então, o que eu digo para vocês de TI e o que eu digo para vocês de processo? Conheçam tudo sobre isso, mas não percam o conhecimento do negócio. Por exemplo, na formação de um médico, primeiro ele aprende clínico geral, depois ele vai fazer especialidade. E nós, por herança, né, talvez das organizações passadas, igreja, o exército, nós aprendemos tudo separadamente. Tá certo? E funcionou por séculos, milênios aqui, só que agora não funciona mais. Porque na medida que eu divido tudo em caixinha, eu particularizo aqui, ó. Eu quero conhecer muito disso. E agora eu estou dizendo o seguinte, conheça muito disso, mas não perca o conjunto. Aqui.
né? O coração, ele não está sozinho, amarrado com uma costela, né? Ele faz parte de um organismo. E quanto mais um dirigente daqui, alguém de TI, de processo de vendas, conhecer o organismo, mais assertivo ele será na eventual necessidade de uma mexida, porque senão ele fica míope. Num dos meus livros, eu traduzo isso como miopia organizacional. Eu perder com a sensação que estou ganhando. Certo? Então, eu tiro 10 desse indicador aqui e a empresa sangrando, perdendo cliente, né? Remunerando mal o acionista, né? E com eu aqui tirando ou superando a minha meta individual. Isso aconteceu até comigo, né? Eu, rapidamente, né? Eu demorei para ser avô, eu queria ser avô, tá? Tal, hoje eu já tenho 5 netos, mas antes de eu ser avô, tem um parque aqui perto de casa, eu ia nesse parque e só reparava em avô passeando com o neto. Parece que todos passavam na minha frente aqui para me mostrar o troféu. Agora, a questão principal não é essa. A questão principal é o que eu deixei de ver por conta que eu só via os avô passeando com o neto. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Aqui que nós estamos com pessoas de TI, né? E vocês devem ter um conhecimento profundo de TI. E isso é valioso. Agora, o quanto que eu conheço de negócio para que a minha especialidade de TI possa alavancar o negócio? Quer dizer, é essa a questão. Não é o que eu sei, é o que eu estou deixando de enxergar por conta da minha especialização, do meu viés. Então, pensem bem, e eu deixo uma pergunta para vocês, né? Qual é o meu papel nesse relógio? E qual é o meu viés? Na hora que eu responder bem essa pergunta, eu já começo a dar passos largos para a abertura dos horizontes, né? Porque, olha só, esse contexto aqui, presta atenção, né? Esse contexto aqui é extremamente dinâmico. Ó. Certamente aconteceu alguma coisa ontem ou hoje, mais cedo, que tem influência nesse conjunto, que tem influência nesse camarada aqui. Então, eu, como negócio, né, eu tenho que entender a espiral evolutiva das necessidades desse cliente, desse mercado. Porque, senão, eu vou ficar com produtos, serviços e forma de atendimento ultrapassado. E é muito fácil, é muito rápido ser ultrapassado. Né? Produto é muito fácil de ver, serviços, idem. E nós estamos trabalhando muito hoje, a Dom Cabral está muita demanda, né, de programas e até intervenções, onde a forma de atendimento aqui, porque mudou, né? Eu tenho que entender essa espiral para ficar com coisas adequadas aqui. E nós temos colocado, eu principalmente, um indicador que mede a capacidade da organização entender essa espiral aqui, focar no relevante, estou falando a estratégia de novo, foco no relevante. E nesse momento diz aqui, vou segmentar o meu mercado, priorizar, olha o conhecimento da estratégia, os segmentos que eu tenho maior interesse estratégico, e na hora que eu faço isso, eu entendo aqui esse camarada ou esse grupo. Eu tenho um relógio que mede essa competência, né? De eu entender a espiral evolutiva das necessidades aqui e traduzi-la em novas ofertas aqui, tá certo? De produtos, serviços e forma de atendimento. E esse conhecimento, esse entendimento, traduz no indicador que eu tenho colocado nas empresas que eu chamei de delta T0.
Então, o que mede o meu delta T0? A competência da organização em entender o futuro. Aqui, ó. E aí eu quero me posicionar. Essa é uma decisão estratégica. Quer dizer, se eu me posicionar aqui no 0, eu estou dizendo, a minha empresa estrategicamente definiu que quer ser a primeira a dar as últimas. Então, eu sou gerador de patente, né? Eu não me preocupo com me copiarem, porque quando me copiarem aqui eu já estou na frente. Quer dizer, meus processos serão de um jeito e minhas pessoas terão um perfil adequado a esse processo, a essa estratégia. Agora, se a minha decisão estratégica diz o seguinte, olha, eu quero ser uma empresa que monitore o planeta. E o que estiver acontecendo aqui, em algum lugar que me interessa, eu trago para a minha empresa. Quer dizer, nesse sentido, meus processos já são diferentes. Certo? Não é mais um processo de geração de patentes, sim de internacionalização e incorporação de coisas já desenvolvidas. Os processos são muito mais de customização. Quer dizer, independente disso, qual é o meu papel? Agora, para entender qual é o meu papel, eu tenho que conhecer os desafios estratégicos da minha empresa. E é inadmissível, nos tempos de hoje, eu aqui na minha caixinha, coloco TI aqui numa dessas caixas, não conhecer o desafio estratégico. E, além disso, qual é a minha contribuição para o delta T0? Tá? Qual é a minha participação nisso? Qual é a minha influência nisso? Aqui. E esses dois indicadores são os indicadores não convencionais que mede a importância aqui do conhecimento, dessa visão sistêmica dentro da organização. Por quê? Se eu controlo aqui, ó, aqui e aqui, ó, esse camarada aqui, ele está garantido. E muitas vezes o que eu vejo é esperar esse cara dar errado para ver o que acontece aqui. Né? E o papel de TI é muito importante nisso. Né? Para como é que eu monitoro isso? Porque senão as minhas decisões, né, são muito desse sentido aqui, entendeu? Tenho visto muito isso nas organizações. Imaginem vocês um processo que está andando bem e aí ele sai dos trilhos. Tem até um livro com esse nome, né? Como colocar sua empresa nos novos trilhos. E aí saiu do trilho, eu venho aqui uma equipe interna, aqui, né? Vem aqui e coloca ele de novo nos trilhos. Vamos falar agora da solução. Se a minha solução for aqui, ó, a minha solução foi no efeito. Aqui. Tá certo? Essa solução foi tipo balde. Esse problema vai aparecer de novo. Quem já não falou ou escutou quem dizer esse problema é normal de acontecer? E essa é uma insubordinação. Eu vou ter que me insubordinar contra isso. Porque problema não é normal de acontecer, tá certo? Se eu considero o problema normal de acontecer, ele vai acontecer e minha solução aqui vai ser balde, porque toda vez que ele acontecer, eu estou preparado. Agora, nós de processo e de TI, nós temos que trabalhar aqui. A solução tem que ser na causa. Eu tenho que mexer no processo. Para que ele seja mais forte do que essa tentação do desvio. E aí eu estou falando em redesenho de processo mesmo, e não adaptação do processo. Eu não quero... Quantos processos de balde, né? De melhoria da troca do balde existem nas organizações? Não estou não falando em quantos baldes existem, mas como nós estamos preparados para quando os problemas acontecem, e menos preparados
ou esforço menor, né? Não menos preparado, mas um esforço menor para trabalhar aqui. E sempre a desculpa é: não tenho tempo, não tenho tempo. Tá certo? Aí eu vou ter que arrumar esse tempo aqui para essas questões. E aí vem a última parte, que é, bom, mexer no processo, né? Agora eu tenho que implantar. Toda mexida em processo, agora eu vou falar do terceiro nível aqui, tá? Toda mexida no processo mexe com as pessoas, mexe na posse das pessoas, nas expectativas das pessoas, né? Toda mexida em processo. Quer dizer, então, eu entendi a estratégia, defini qual é o processo mais crítico frente a essa estratégia, né? Baseado nessa figura aqui. Redesenhei o processo, caminho mais curto e melhor para se fazer essa trajetória. Agora, qual que é o impacto que isso vai ter nas pessoas? Quer dizer, as pessoas estavam acostumadas a fazer de um jeito, agora vão ter que fazer de outro. E a mudança em si não é simples, tá certo? Então, eu desenvolvi uma matriz que está no livro, Sincronismo Organizacional, aqui, que eu chamei de matriz de esforço de implantação. E aí eu fecho o ciclo da nossa conversa. Matriz de esforço. Matriz de esforço. Aonde nós trabalhamos com dois vetores aqui. Um vetor é a resistência à mudança. Aqui. E outro vetor que eu chamei de complexidade da implantação. E o principal item que eu levo em conta é a quantidade de pessoas. Quanto mais gente envolvida, mais complexo é a implantação. Para dar uma cara de matriz, eu juntei aqui esses dois vetores, dividi em quadrantes para o raciocínio. E vamos acompanhar juntos. No rol de mudanças, né, o processo era de um jeito, agora passou a ser de outro, tem uma série de mudanças, né? As mudanças que estão nesse quadrante aqui, ó, tá? Nesse quadrante, significa o seguinte: pouca gente vai resistir pouco. Implanta logo. Implantação imediata. São aquelas mudanças e inovações quando a gente anuncia, as pessoas à nossa roda, ou subordinados, falam: estava caindo de maduro, até que enfim acordaram. Vocês devem ter passado por isso já, não é isso? No quadrante B, olha a leitura do quadrante B. Quadrante B significa que muita gente vai resistir pouco. O único conselho que eu dou é o aviso. Certifique-se que todo mundo foi avisado antes de acontecer a mudança. Porque quem não foi avisado vai ficar preterido, vai se sentir preterido, e se não fizer nada contra, não vai fazer nada a favor. Quer dizer, então, traz todo mundo aqui para dentro. Um dos mais difíceis é esse quadrante C aqui. Vai mexer, ó. Pouca gente vai resistir até a morte. Como é que eu faço isso? Uma das indicações que eu dou é: identifique o foco da resistência. Não para demitir, é claro, mas para entender a natureza da resistência das pessoas. E tem duas grandes naturezas de resistência. Ou a pessoa resiste por desconhecimento, e se for por desconhecimento é fácil, por desconhecimento, ou a resistência emocional. Por desconhecimento, como eu disse, é fácil, mas a maioria das vezes é emocional. Por desconhecimento, eu levo lá, viu, funcionou, olha que legal, tomé. Agora acredito. Agora, emocional, não. Quando é emocional, eu tenho que aprofundar mais o estudo para dizer o seguinte:
o que essas pessoas perderam de posse com esse novo modelo ou expectativa. Antes era de um jeito, agora é de outro. Essa pessoa perdeu alguma coisa ou deixou de ganhar algo que ela imaginava lá para frente. Tá? Bom, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou afirmar, tá certo? Eu só tenho essas pessoas aqui comigo de boca e de coração, de corpo e alma, se eu trocar o que ela perdeu por algo igual ou superior. Aí elas se sentem valorizadas, estão comigo. Se não, vai ser aquele foco de resistência, né? Velada, que é o pior de tudo, tá certo? Aqui, porque eu não atentei aos cuidados desse quadrante. E aí, por fim, o quadrante D. Esse é o pior. O quadrante D diz o seguinte, ó, ninguém vai querer. Mas nós, como mexemos e regulamos organizações, nós temos que estar preparados para decisões, soluções não assim que tragam inconvenientes, né, para as pessoas, que eu vou ter que mudar. Às vezes o remédio é amargo aqui. E aí, quando está aqui, o que eu digo é faça um piloto. Traga tudo para o quadrante C aqui, né? Faça uma espiral evolutiva da implantação. Comece aos poucos. O mingau quente se come pelas beiradas. Essa é o racional que está por detrás. Então, com essa matriz aqui, a gente aumenta a chance, aumenta a taxa de assertividade da mudança dos processos, que foram mudados em função das exigências da estratégia. E todo esse conjunto eu chamei de sincronismo organizacional, né? E, com isso, eu termino aqui esse conjunto de pensamentos que compõe o sincronismo organizacional e abro aí para as questões que, eventualmente, vocês gostariam, queiram fazer. Muito obrigado, espero ter contribuído. Aguardo instruções. Professor, brilhante a palestra. Muito obrigado. Eu antes da palestra, estava conversando com o professor, estava dizendo que nós já tivemos uma outra palestra do professor Paulo Vicente, né? E que tinha sido uma das 3 melhores, né? E era da Fundação Dom Cabral. Agora, eu vou dizer que entre as 3 melhores palestras, tem 2 da Fundação Dom Cabral. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Eu já estava aqui, quando o senhor estava falando, eu já estava procurando aqui onde comprar o livro, né? E fiquei bem entusiasmado, né? Outra observação que eu tinha feito com o professor tinha a ver, né? Se o sincronismo tinha a ver com o pensamento sistêmico, tem tudo a ver. Meu Deus, tudo a ver, tudo a ver. Inclusive os indicadores delta T1, delta T0 são indicadores sistêmicos, né? Então, bem bacana. Vamos ver aqui Lhe agradeço muito, professor. Imagina. Contado da hora, e o pessoal coloquem suas perguntas aí, mas como já são meio-dia, né? Já tinha se programado. Agora, se tiver perguntas, depois me envie as perguntas. Envio, claro. Inclusive, onde é que tem o livro, professor? Olha, se você entrar no site Sincronismo Organizacional, legal, vai ter lá as indicações dos livros e aonde pode conseguir os livros. Tá? Legal. Eu tenho, na realidade, 11 livros publicados, sabe? E de temas diversos, né? Que vai desde livro de avô para criança, a livro para casais e livros do sincronismo. Quer dizer, então, que maravilha. É tudo sistêmico. Sistêmico, com certeza. Professor, muito obrigado e vamos ver se pode contar com o senhor aí, de repente, numa outra edição aí do Grupo de Gestão.
Eu, assim, todas as oportunidades que me são dadas, eu falo sobre o sincronismo, que é isso que eu vivo, assim, sabe? Eu vivo na prática mesmo. Então, Tem aqui ó, o José Júnior, ótima palestra, muito obrigado. O Sérgio Santi, que é nosso diretor também aqui do CEPROR, parabéns, excelente apresentação, excelente tema. Carlos Borges, excelente palestra. Reflito sobre muitas vivências que tive. Todos tivemos vários insights, né? que bom. Percebo também a importância do comprometimento da alta gestão da empresa no processo de inovação. Vivi diversas empresas de TI, na qual não percebo nenhuma abertura para pensamento em inovação por parte da alta gestão. Observação dele aqui, né? E a Ana Paula Martins Martinelli, sempre maravilhoso, Paulo. Puxa vida, hein? Que bom. São que apareceu no Q&A ali, professor. Ok, então muito obrigado. Muito, tá? E quem sabe a gente pode contar com o senhor aí numa outra edição do Grupo de Gestão Empresarial. Falando com a Mariana, aí eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos e respondam lá o nosso questionário. Obrigado. Abração, bom resto de semana. Ok, obrigado, hein? Até mais.